Irmãos, boa noite a todos. É sempre uma alegria poder estarmos na casa do Senhor, terminando um dia, né? E como é bom poder estar presente e ouvir a sua palavra, que ela venha mesmo alimentar as nossas vidas. Então vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Efésios, onde nós estamos estudando já há algum tempo mesmo, e já no finalzinho da carta, né, nos últimos versos, mas temos muito a aprender em cada passagem. Então, Efésios capítulo 6, vamos ler 21 a 24. E logo após a leitura, nós faremos uma breve oração. Efésios capítulo 6, 21 a 24. Diz assim a palavra do Senhor. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console os vossos corações. A paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, muito obrigado mais uma vez. Realmente somos privilegiados de poder chegar na Tua casa, Pai, no final de um dia, estarmos juntos em comunhão com o Senhor. E também diante da Tua palavra, Pai, que agora nós vamos assim meditar. Então, necessitamos de sabedoria, necessitamos mesmo do auxílio do Teu Santo Espírito. Ele que é o autor dessa carta, dessa palavra. Então, que Ele venha mesmo, Senhor, ser o nosso professor nessa noite. E assim, que tudo mesmo, Pai, que o Senhor tem para nós, venha mesmo ao encontro das nossas necessidades. Precisamos, Senhor, ouvir a Tua palavra de forma eficaz e que ela seja o alimento espiritual para as nossas vidas, edificando, consolando, fortalecendo, exortando, confrontando, e assim, Pai, a Tua igreja receba a edificação. Nós entregamos cada vida aqui em Tuas mãos. Faça, Pai, conforme Te compraz. É essa nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. Os últimos 4 versos dessa carta, a conclusão, né? Então, Paulo, aqui ele tem muito, já nos disse muito, mas continua a dizer, mesmo nesse final. E assim nós temos tratado que é uma mensagem mesmo especial para a igreja de Éfeso, mas também para a igreja universal de Jesus Cristo. E nós estamos vendo 3 coisas aqui que salta aos nossos olhos. Então, a mente do Paulo, mesmo no final, ele tinha muito a instruir a igreja. Então, ele fala aqui, né, de a importância da comunicação na obra do Senhor. Não só a importância da comunicação, mas também da cooperação no trabalho do Senhor. E no final de tudo, nós vemos que esse homem trata também de consolação, consolar o povo de Deus. E semana passada nós entramos mesmo, né, mostrando aqui a importância dessas 3 coisas. Então, primeiro, Paulo fala de comunicação, né, de informação. Então, ele diz aqui, olha, para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, e foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console os vossos corações.
né? Então, Paulo está enviando esse homem, Tíquico, que ele diz, o irmão amado, e um fiel ministro do Senhor, para levar informação, né, comunicação, e a importância mesmo da igreja saber o que está acontecendo, né? Então, Paulo fala que a comunicação da obra missionária, e é tão bom que nós estamos se aproximando do mês de missões aqui da igreja, né? Essa igreja, nós, semana passada, falamos um pouco, ela foi fundada por um missionário, o missionário Fred Orr, né? Então, a importância mesmo da obra missionária e como mesmo ele chegou até o Brasil, a importância da comunicação, da informação. Então, Paulo aqui, ele fala sobre isso, né? Informação pessoal, ele fala, né? Olha, para que saibais também a meu respeito, né? E o que eu estou fazendo, não só a informação pessoal, mas a informação do trabalho do Senhor. Isso é importantíssimo na obra de Deus, e nós tratamos disso, né? O testemunho pessoal, o que o Paulo fazia, o seu procedimento, como ele se comportava como um ministro do Senhor, um missionário, e a obra que ele realizava, né, em todas as igrejas, e ultimamente, mesmo preso ali em Jerusalém, Paulo era produtivo, né, produzia, e nós vimos isso, não só na informação da sua pessoa, mas a informação do trabalho do Senhor. E chamamos mesmo a atenção disso, né? Quando nós ouvimos informação do campo, informação de obreiros, informação de trabalho, isso gera interesse na igreja e passa também a ter a intercessão, né? A oração. Então, é a forma mesmo de Deus usa a comunicação. Mas hoje eu queria falar um pouco, não mais da comunicação, que é importantíssimo, mas da segunda coisa, que é a cooperação no trabalho do Senhor. Então, Paulo diz aqui, olha, e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, e foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console os vossos corações. Irmãos, agora, cooperação na obra do Senhor, a importância da cooperação. O trabalho de Deus, ele não é um trabalho feito individualmente, não. É necessário mesmo uma cooperação. A igreja do Senhor, ela não é de um membro, não é de uma pessoa, de um pastor, de um líder, não. A igreja do Senhor, ela é de todos, ela é uma comunidade, né? Ela é uma associação, ela é uma mesma assembleia de pessoas salvas por Jesus Cristo. E cada um é importante mesmo na cooperação. Lógico que Deus levanta, né, homens, mulheres, para levar adiante o trabalho, e essas pessoas têm os seus cooperadores. Então não foi e não é diferente na vida do apóstolo Paulo, e assim como na igreja primitiva. Então Paulo diz, olha, eu estou enviando esse irmão amado, né, e um fiel ministro do Senhor, ou seja, um cooperador, um companheiro de ministério. Então, irmãos, é essa importância, né, da igreja, a cooperação. E vamos ver agora vários homens, né, até mulheres que cooperaram no início do trabalho e que hoje à noite possa ser assim, um desafio para a minha vida, né, para as nossas vidas, possa mesmo assim ficar bem latente, né, a importância que você e eu temos como cooperadores na obra do Senhor. Então Paulo fala
desse colaborador, desse cooperador, Tíquico, né? Então diz aqui ele que era um amado irmão em Cristo e um fiel ministro do Senhor. Tem alguns versículos, né, que nós vamos identificar aqui. Veja, Colossenses capítulo 4, e no versículo 7, Paulo fala assim, olha, quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Ou seja, Paulo ele estava ali prisioneiro em Roma, já no final mesmo da sua carreira, né? Mas tinha pessoas ali em volta dele, amados irmãos, companheiros, que davam continuidade no trabalho, homens de confiança mesmo dele. Então esse homem aqui era um deles. Veja 2 Timóteo, no capítulo 4, e 2 Timóteo, capítulo 4, e no versículo 12. Então diz assim, olha, quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Não é exatamente esse momento aqui em que Paulo manda Tíquico a Éfeso, levar essa carta, né, e falar como ele estava trabalhando, se comportando, as suas necessidades e até mesmo o que ele estava produzindo. Então veja, né, olha, Tíquico foi até Éfeso. Tito capítulo 3, logo depois, Tito capítulo 3 e no versículo 2. Tito, acho que eu peguei a referência errada. Tito 3, 2, deixa eu ver aqui. É 12, obrigado. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Então veja, esses homens, né, eram cooperadores do trabalho do Senhor. Tíquico, muito importante, era um fiel ministro do Senhor, homem de confiança, fiel. Sabe, irmãos, essa palavra fiel, se você ver aqui em 1 Coríntios, no capítulo 4, 1 Coríntios, capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Paulo está tratando de ministério, né? Como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros? É que cada um deles seja encontrado fiel. Então, a importância mesmo de homens e mulheres, né, serem mesmo fiéis ao Senhor, fiéis no trabalho do Senhor. E tudo isso envolve mesmo o ministério, como no estudo passado, nós falamos a importância mesmo, né, do procedimento, do comportamento, da maneira de viver do servo do Senhor, do ministro. Então, Paulo tinha esses homens, importantíssimo mesmo no trabalho. Vamos ver mais alguns, né? Veja, abra a sua Bíblia, em Atos, no capítulo 20, Atos capítulo 20, no verso 4, diz assim, olha, acompanharam-no, isso é Lucas, né, que era também companheiro, um médico, que escreveu o Evangelho segundo São Lucas e escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Então diz o Lucas, acompanharam-no até a Ásia, Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia.
Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Então, hoje é um estudo que você vai ouvir nomes, né, de amados irmãos cooperadores na obra do Senhor, que ficaram registrados realmente na história da igreja. Então, importantíssimo no trabalho do Senhor. É essa atenção que eu quero chamar hoje, né, dos irmãos. Veja outro que também foi importantíssimo no ministério do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4, Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, e a cooperação, ela envolve, né, não só a parte de oração, a parte física mesmo de envolvimento, mas também de contribuição. Então está tudo envolvido, e a importância de cada membro, né? Cada pessoa na igreja, no trabalho do Senhor. Então diz aqui, olha, no Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 32, é o início da igreja, novinha, né? Diz assim: da multidão dos que creram, era o coração e a alma, havia unidade, havia comunhão, ninguém considerava exclusivamente nem uma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Que maravilha, né? Hoje é muito difícil, mas no início da igreja era assim que eles se comportavam. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e com todos eles havia abundante graça. Era uma revolução, né? A mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação estava fazendo na vida das pessoas. Havia mesmo, né, comunhão, havia união, havia abundante graça através da salvação. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida em que tinha necessidade. Então olha como era, né, a igreja primitiva. Era mesmo, havia comunhão, havia cooperação, havia divisão até de bens, né? Ou seja, o bem comum, não havia necessidade, enfim, era coisa maravilhosa. Então trazia admiração até onde a igreja estava mesmo crescendo. E no meio de tudo isso, olha, no verso 36, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé. José, chamado Barnabé, que quer dizer filho de exortação. Então José era um dos homens lá, né, que os apóstolos deram o nome a ele de Barnabé, que quer dizer filho de exortação. Era um levita natural de Chipre. E como tivesse um campo, esse homem tinha um campo, né? Vendeu esse campo e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. A contribuição, né, financeira mesmo. Então Deus toca, né? Tocou no coração de amados irmãos, e ainda hoje, né, Deus trabalha no sustento da sua obra através mesmo de amados irmãos. Então José, esse homem aqui, chamado Barnabé, homem de exortação, né? Era um homem que entendeu o motivo mesmo porque ele foi salvo, né? Para servir. Nós fomos salvos, amados irmãos, para servir, sermos cooperadores na obra do Senhor. Então esse homem Barnabé, ele sobressaiu grandemente no meio da igreja, a ponto de o apóstolo Paulo, né, teve a sua conversão. Ali, os irmãos sabem, Paulo era conhecido
no meio do caminho, no meio da igreja, porque ele era um perseguidor da igreja, era mesmo um homem que estava a serviço, como ele disse, né, o seu testemunho, achando que estava servindo a Deus, sendo zeloso a Deus, mas perseguia a igreja, fariseu, tinha mesmo acesso às autoridades, recebeu cartas para prender, né, permitia na morte até a de Estevão, mas ele viu, quanto mais assim se perseguia essa igreja, né, mais ela crescia, desenvolvia. Então esse homem foi muito usado por Deus a ponto de ter um encontro com o Senhor. Deus o salvou ali na estrada de Damasco. Então era um tempo mesmo. Abra sua Bíblia no capítulo 8. No capítulo 8, é melhor no capítulo 7, né? Diz assim, olha: ouvindo isto eles, 7:54, enfureceram-se nos seus corações e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. Estevão aqui, o primeiro mártir da igreja, pregando o evangelho, né? Ele viu os céus abertos e a visão dele foi essa. Viu mesmo o trono de Deus e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E eles, judeus ali, né, clamaram, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem, escute, chamado Saulo, né? E apedrejavam a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras adormeceu. E Saulo consentia na sua morte, e naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos, né, pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, veja, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando os homens e mulheres, encerrava-os nos cárceres. Entremente a palavra de Deus, ela se propagava, né? Então esse homem, Paulo, ele recebeu cartas, né, para ir a Damasco perseguir, prender esses irmãos, e ali ele tem um encontro com o Senhor na estrada de Damasco. E aí Paulo, né, no capítulo 9, fala o relato da sua conversão, e esse homem, né, Paulo agora já cria em Cristo Jesus, né, era um salvo por Jesus Cristo. Mas veja capítulo 9, no versículo... Tem toda a história, mas depois da sua conversão, aqui no versículo 18, olha: imediatamente lhe caíram os olhos lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou a ver. Paulo, depois da sua conversão, passou 3 dias cego, né, por causa da visão que ele teve do Senhor, e depois recuperou a visão. Diz aqui: e a seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter alimentado-se, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco por alguns dias com os discípulos. Veja, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este
é o Filho de Deus. Então Paulo começou a pregar. Verso 22, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então, decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si para tirar-lhe a vida. Um que antes era perseguidor, né? Houve o milagre da conversão, ele passou a ser pregador e agora perseguido pelos próprios judeus, e queriam matá-lo mesmo. Então diz aqui, né? Porém, verso 24, o plano dele chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas, veja, para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite, colocando num cesto, desceram pela muralha. Tendo chegado em Jerusalém, procurou juntar-se aos discípulos. Veja, todos, porém, o temiam, não acreditando ele ser o discípulo. Mas quem aparece? Barnabé. Olha só, né? Então você vai ouvir muito de Barnabé. Era um cooperador, um colaborador, um homem de visão, né? No meio de tudo isso, olha, chegou Barnabé. Tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhe como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente o nome de Jesus. Falava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no para Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A cidade era o Saulo de Tarso. E aí que diz, e a igreja, na verdade, tinha paz em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número, mesmo na perseguição, a igreja do Senhor assim crescia. Mas mais adiante, irmãos, a notícia de a igreja depois vai se espalhando, e há um grande, podemos dizer assim, lá em Antioquia, havia os discípulos pregando, a igreja crescendo, e ali houve uma maravilha que estava acontecendo em Antioquia. Então, abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 13, diz assim, olha, havia na igreja de Antioquia aliás, é melhor capítulo 11, viu? Depois nós vamos para o 13. Capítulo 11. Capítulo 11, versículo 19. Então os que foram dispersos, a igreja dispersa, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, aquela passagem, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor Jesus. Veja, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. O início da igreja, até é bom frisar, é em Jerusalém, foi em Jerusalém, não foi em Roma, não, como a grande igreja católica romana diz que lá foi que iniciou com Pedro, coisa nenhuma. A igreja iniciou em Roma, aliás, em Jerusalém, que Roma nada.
O evangelho chegou muito tempo depois. Mas diz aqui, olha, a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram quem? Barnabé. Olha o homem de novo aqui, né? Enviaram Barnabé até a Antioquia. E tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava. Ele não era um homem de exortação? Então foi, né, como um cooperador. Quem vai lá ver o que está acontecendo? Ah, tem um. Manda Barnabé, né? Então Barnabé chegou lá em Antioquia, diz aqui, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. A perseverança, né, irmãos? Mesmo no meio de tudo que possa estar acontecendo, até hoje à noite, né? Nas nossas vidas, as lutas, as batalhas, as dificuldades, uma característica da igreja é que ela perseverava. Então, Barnabé era esse homem de exortação. Olha, persevera, continua, crê nesse Jesus, né? É isso que nós estamos fazendo. Então, a igreja precisa dos Barnabés, né? E você pode ser, né, um Barnabé. Então, diz aqui, olha, este homem exortava com firmeza de coração que permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então ali, né, Barnabé falou isso, aí olha o que aconteceu. E partiu Barnabé para onde? Para Tarso. Foi atrás à procura de Saulo. Então Barnabé, né, uma visão de cooperação, olha, aquele homem tem potencial. Paulo, eu sei quem ele era, né? Então vou lá atrás dele. Eu sei que ele está em Tarso. Então Barnabé partiu para Tarso para encontrar com o Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. Olha só, né? E por 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados o quê? Cristãos. Né? Primeira vez em que a igreja lá que se reunia, aqueles irmãos eram chamados de cristãos. Por quê? Porque seguiam a Cristo, né? E todo o seu comportamento. E aí veja, agora no capítulo 13, né? Aqui, olha, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, olha o nome de novo aqui, né? Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, veja, irmãos, né? Hoje é um estudo de muitos nomes, né? De cooperação, de serviço, de ser produtivo na igreja do Senhor, servindo eles ao Senhor e jejuando, né? Disse o Espírito Santo: agora separai-me. Quem? A Barnabé e a Saulo para a obra a que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. A maneira correta de você e eu, né, servirmos a Deus até na obra missionária, primeiro tem que estar servindo aqui, ó, na igreja local, né? Trabalhando, orando, jejuando, participando dos trabalhos, se envolvendo na obra, cooperando, contribuindo. Aí diz aqui, né? O Espírito Santo, ou seja, Deus chama, né, através do Espírito Santo e diz: agora me separa, coopera, estuda, vai para o seminário, se prepara. Então esse é o momento aqui, né, de trabalharmos na nossa Antioquia, né, nossa Jerusalém. E aí diz: então jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Então, primeira dupla, né?
de missionários que vão ser enviados assim pela uma igreja. Trabalho da forma correta, não é como é feito. Então, enviados, verso 4, pois, veja, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram até Chipre e, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e tinham também esse rapaz, João, não é? É aquele João Marcos, é o Marcos que escreveu o Evangelho de São Marcos. Ele era sobrinho de Pedro, não é isso? O Marcos? Não, era primo de Barnabé, esse Marcos aqui, desculpa, olha, primo do Barnabé, né? Ele estava com Pedro, mas era o primo do Barnabé. Olha, havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certos judeus, e assim, irmãos, eu estou tratando de cooperação, né, de pessoas que estão envolvidas com o trabalho. Então, Paulo e Barnabé formam essa dupla missionária e com o João Marcos, né? Então, eles continuam o trabalho, mas chega em Atos capítulo 15 agora, vai iniciar uma segunda viagem. Então diz aqui, olha, no verso 35, Paulo e Barnabé demoraram em Antioquia ensinando, Atos 15, 35. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam, né? Então, veja como é o trabalho da igreja de Deus. Precisa, né, de cooperação, de informação, de visitação. Então, é a obra missionária. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, né, fazer parte da equipe. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara deles na Panfilha e não os acompanhava, e não os acompanhando no trabalho. Se você vê aqui, né, em Atos capítulo 13, volte aqui um pouquinho, naquela primeira viagem estavam essa equipe, né? E olha aqui, e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Houve algum problema ali, né, que João deixou a equipe e voltou para Jerusalém. Mas novamente já estavam em Antioquia, olha, se preparando, eles voltaram, né, deram o relatório, olha, agora vamos visitar novamente. Então, Paulo disse, olha, eu não acho justo levar aquele que se afastara dele da Panfilha, Atos 15, 38, e não os acompanhando no trabalho. Veja, 39, houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então houve ali, né, não houve concordância entre Paulo e Barnabé a respeito do João Marcos. Sabe, irmãos, ao mesmo tempo que é triste uma situação dessa, é possível, né? Porque há no trabalho do Senhor, por isso que hoje há muitas missões, missionários, igrejas, né? Porque muitas vezes há uma certa discordância em relação a um assunto, a um comportamento, a alguma coisa, mas que não é que se tornam inimigos, muitas vezes não dá mais, né? São diferentes visões, mas isso serve aqui para mostrar que há dificuldade, sim, no trabalho de Deus, e nada é escondido, né, na palavra de Deus. Então diz aqui que houve uma desavença que chegou a separar. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, agora tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Muitas vezes, né,
até o inimigo pode levar vantagem no momento, numa situação, numa coisa, de dividir, de separar até uma equipe, né? Mas ele se ferrou, porque Deus criou foi duas, né? Duas equipes, né? Paulo e Silas, que aí vão logo, arregimentam Timóteo, e Barnabé e João Marcos. Então, a obra do Senhor continua, né? Vai adiante. Então, muitas vezes, às vezes a gente pergunta, por que tem igreja batista, presbiteriana, metodista, missão A, B, C, de uma missão sai outra e tal. Muitas vezes é questão de temperamento, comportamento, de pessoas, né? Mas nada que o trabalho de Deus não vá adiante, muito pelo contrário, né? O trabalho de Deus, ele cresce. Então, Barnabé, nós vemos aqui que era um homem importantíssimo, né? A Paulo, e um cooperador na obra do Senhor. E aí, irmãos, vamos ver aqui que entra, né, Silas, mas aqui embaixo você vai ver, olha, passou pela Síria, 15:41, e passou pela Síria e pela Cilícia, confirmando as igrejas. Chegou também a Derbe e a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de um pai grego, e davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio desse rapaz, né? Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, tá vendo? E por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que eram mesmo de pai grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. E assim as igrejas eram fortalecidas na fé e aumentavam em número dia a dia. Então vejam, né? Tíquico, Barnabé, Timóteo, Silas, homens que foram cooperadores do Evangelho, cooperadores de Paulo, da igreja, em todos os sentidos, a importância deles, né? E veja que Atos capítulo 20, nós vamos ler agora uma relação de cooperadores, viu, irmão? Atos capítulo 20, verso 4, olha, e acompanharam-no até a Ásia, Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Romanos capítulo 16, olha a importância, né, dos cooperadores na obra do Senhor. Romanos 16 diz assim, olha, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Febe, olha o nome dessa maravilhosa irmã, servindo a igreja de Cencreia, cooperando, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido, veja, irmãos, protetora de muitos, inclusive de mim. Isso é cooperação. Uma irmã chamada Febe, né? Protetora de muitos irmãos. Cadê as Febes, né? Da igreja Hebron, né? Febe, inclusive de Paulo. Olha mais aqui. Saudai a Priscila e a Áquila, meus o quê? Cooperadores, né, em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram as suas próprias cabeças. Pela vida de Paulo, esses dois irmãos aqui, esse casal, né, Priscila e Áquila, arriscaram as suas próprias vidas, e isto lhes agradeço
não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Olha que maravilha! Na casa desses irmãos, ali havia uma igreja, né, que se reunia. Veja mais, saudai ao meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo, um dos primeiros a se converter, esse irmão aqui, Epêneto. Saudai a Maria, que muito trabalhou por vós, está vendo? Cooperação, trabalho. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes, olha que maravilha, parentes de Paulo, salvos, né, por Jesus Cristo, e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo, veja, antes de mim. Olha, irmãos, né? A gente vai parando assim. Paulo tinha parentes antes de se converter, e a importância até da oração, né? Você tem parentes na família que não são crentes? Eu tenho, e a gente ora, né, por esses irmãos futuros, né, irmãos de sangue, né? Mas olha só, que maravilha ouvir isso desse homem, né? Saudai a Ampliato, o meu dileto amigo no Senhor. Paulo tinha um amigo, né, no Senhor, chamado Ampliato. Saudai a Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e ao meu amado Estaques. Saudai a Apeles, veja, aprovada em Cristo. Saudai aos da casa de Aristóbulo. Saudai a meu parente Herodião, olha só. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais, vejam, irmãos, trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Mãe para mim, diz Paulo. Saudai a Síncrito, a Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, e aos irmãos que se reúnem com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, a Olimpas e a todos os santos que se reúnem com eles. Saudai uns aos outros com ósculo santo, né? Beijo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Olha que maravilha, né, irmãos? Veja mais aqui, Efésios. Aliás, 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo... 1 Timóteo 4, desculpem. É segunda mesmo, eu estou brincando com você, né? 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 19. Saúda a Priscila e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e aos irmãos todos. Verso 9, olha. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, o amado, tendo amado o presente século, me abandonou. Houve perdas, né? Demas, e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Somente Lucas, o médico, né, está comigo. Veja agora, irmãos, toma contigo a Marcos, o João Marcos, né? E traze-o, pois me é útil para o ministério. Antes não era útil, mas agora, né, é útil. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo.
bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga, segundo as suas obras. Então, irmãos, veja mais aqui, Tito, capítulo 1, 4 e 5, né? Diz assim, olha, Tito, né, outro, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Tito, capítulo 3, agora, versículo 12, né? Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar ali o inverno. Encaminha com diligência a Zenas, o intérprete da lei, e a Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Filemon, próximo aqui. Paulo, prisioneiro de Cristo, próximo livro. E o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também, veja, nosso colaborador. E a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Versículo 22, olha, desse Filemon. Ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos sereis restituídos. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, veja, meus cooperadores. Irmãos, eu fiz questão, né? Aqui é um estudo bíblico, mas não diria gastar, né? Mas mostrar um tempo para os irmãos a importância dos cooperadores, dos colaboradores, dos companheiros de luta, de ministério, que o apóstolo Paulo assim arregimentou na sua caminhada, né? Na sua luta. A importância desses homens em oração, em contribuição, em estar mesmo lutando junto no ministério, à disposição deles, de darem a vida, né, em favor mesmo de uma obra grandiosa, que é mesmo a obra de Deus. Nós vimos aqui homens, mulheres, todos de alguma forma contribuindo, né, cooperando, participando, sendo mesmo colaboradores. E eu gostaria estamos terminando, mas abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. A importância mesmo da contribuição, da colaboração na obra de Deus, né? Diz aqui, olha, Lucas capítulo 8. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. E aqui diz Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, veja, lhe prestavam assistência com os seus bens, né? A disposição mesmo de servir no ministério. Mulheres que com os seus bens cooperavam na obra. Aí se pergunta, né? Mas Jesus precisava de dinheiro? Não, né? Mas Jesus estava ensinando que a obra de Deus não é só pregação, mas tem uma estrutura, né, em volta
alguém que está sustentando o trabalho de Deus. Judas, ele era o tesoureiro. A gente sabia, Jesus sabia que ele metia a mão na bolsa, né? Mas tinha um tesoureiro, tinha uma organização, tinha uma estrutura, precisava mesmo assim dos recursos. Então, irmãos, volte lá em Efésios, né? Nós estamos chegando no final. Então, Paulo faz questão aqui, não só nessa saudação final, na conclusão dessa carta, falar, né? Escrever a importância da comunicação, da informação na obra do Senhor, mas também a importância da cooperação. Esse homem realizou um trabalho grandioso para o Senhor, mas com a ajuda de muitos cooperadores, muitos colaboradores, né? Dentre os quais você escutou aqui quase o estudo todo, né? Uma leitura de nomes preciosos: Barnabé, Filemon, Tíquico, né? Silas, Apolo e tal. E hoje à noite, né? Se nós fôssemos escrever uma carta aqui da Igreja Hebron, como estaria o seu nome nessa carta? Como estaria o meu nome nessa carta? Como estaria lá, né? Herbert, um colaborador na obra do Senhor? Essa é a pergunta, né, hoje à noite. Irmão, nós fomos salvos. Salvos não para ir para o céu, como o nosso pastor dizia. Aliás, só vai para o céu, ele dizia, viu, se for salvo, né? Mas nós fomos salvos para servir, para sermos testemunhas, para sermos colaboradores na seara do Senhor. E nós aprendemos, já um mês de missões, né? Há 3 formas de colaborarmos, cooperarmos. Primeiramente, a oração. A igreja se reunia mesmo para a oração. A segunda coisa, contribuição. Você pode ir, né? Através da oferta, da sua vida, do seu trabalho, e ir à frente de batalha. Deus sabe, né? Nós temos que estar, eis-me aqui, Senhor, manda-me a mim, envia-me a mim, e Deus responde a oração, viu? Então diz aqui, né? A importância mesmo da cooperação. Se Deus permitir, na próxima semana, nós vamos ver outra coisa tão importante. Paulo diz aqui, olha, verso 21, e para que saibais também ao meu respeito e o que eu faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ao trabalho do Senhor, né? A comunicação, a cooperação, e aqui diz, e ele console os vossos corações. Então vamos falar da consolação que a igreja do Senhor tem, irmãos. Nós temos sim. E Paulo diz, né? Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui tem 3 coisas que consolam os nossos corações: a paz, o amor, a graça, a esperança. Isso tudo, irmãos, quem nos dá é Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Nessa noite, nós tivemos a oportunidade de recordar, de relembrar dos teus cooperadores na tua obra, no teu trabalho. O Senhor mesmo, Pai, nos dá esse privilégio de sermos pessoas que podem sim, Pai, cooperar no trabalho do Senhor. Vimos aqui amados irmãos que deram suas vidas, deram mesmo tudo que tinham até para o benefício da tua obra. O Senhor conhece cada coração, cada vida aqui. Ajuda mesmo, Senhor,
que possamos ser cooperadores, colaboradores, homens e mulheres a serviço do reino, a serviço do Rei Jesus. Nos ajuda a realmente colocar em prática em nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor salva, e salva maravilhosamente bem. O Senhor nos salvou, Pai, para servirmos a Ti e ao Teu trabalho. E através das nossas vidas, a Tua igreja levar, proclamar esse Evangelho da salvação a lugares que ainda não chegou o Evangelho. Rogamos, oramos pelos colaboradores atuais, Pai, homens e mulheres maravilhosos que ainda hoje dedicam a sua vida a trabalhar na Tua seara. E a Tua igreja local aqui, Pai, possa mesmo continuar perseverando na oração, na contribuição e até indo mesmo, Pai. Muito obrigado por esse tempo, aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Irmãos, boa noite, que Deus abençoe a todos.